Você está disposto a deixar tudo para ter tudo? Olá, eu me chamo Joyce Magalhães. Olá, eu me chamo Evandro Silva. E hoje nós vamos falar sobre... Disposição. Amor, você me conhecendo, você acha que eu sou uma pessoa que calcula Jogou a responsabilidade pra mim. Como eu conheço você há pouco tempo, mas ao mesmo tempo a gente já tem muita experiência entre casal, eu posso dizer que sim, você é uma pessoa que calcula praticamente tudo. Inclusive na parte financeira, então ela é muito inteligente nessa parte, nessa área, ela procura sempre o melhor preço, ela procura sempre o melhor a adquirir. Então sim, você é uma mulher que calcula tudo e tem muito embasamento para poder calcular tudo. Lucas capítulo 14, versículo 28 está escrito: se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar, para ver se o dinheiro dá. No versículo 29, se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí todos os que virem o que aconteceu vão caçoar dele, dizendo: este homem começou a construir, mas não pôde terminar. Mas aí eu te devolvo então a pergunta sobre você. Você é um homem que coloca na balança, será que vale a pena? Tal investimento? Será que essa mudança na minha vida faz sentido? Você vê isso na sua vida? Essa resposta é um pouco doída, porque essa palavra que a gente leu agora, ela vem diretamente atingir o meu interior. Por quê? Porque eu não sou a pessoa que calcula para fazer as coisas, eu sou a pessoa que faz as coisas. Então eu não meço quanto vai ser difícil para fazer tal coisa, não meço quanto vai ser difícil atingir tal objetivo. Eu simplesmente boto o primeiro passo e vou adiante. Se vai dar certo, se não vai dar certo, aí vai depender da minha resistência. Então, até na verdade assim, é que a gente sempre fala pra vocês quando vocês forem encontrar um parceiro. Tem que ser pessoas que querem o mesmo objetivo, mas que tenham também funções diferentes. Porque você imagina, dois sim, que fica calculando, pensando, adiando e ninguém faz. Exatamente. E ninguém compra, e ninguém investe, e ninguém dá o primeiro passo. Exatamente. Então imagina, ia ficar os dois parados no mesmo lugar. Esse é o meu caso. Eu sou a pessoa que daí eu quero calcular tudo, eu quero planejar tudo, eu quero o script de tudo, mas daí não faz. Então eu falo pro Evandro, vamos fazer tal coisa? Ah, eu vou ver não sei o que, não sei o que. Ele já tá começando a fazer, então isso me vai junto, vai me levando junto, tá? Sim. Então o Evandro é muito disso, ele é tipo assim, eu ponho o pé porque eu sei que vai dar certo, eu vou fazer, eu vou resolver, porque ele é homem. Mas eu sou a pessoa que vou, tá, mas e se no meio do caminho acontecer tal coisa? Ah, e se no meio do caminho faltar tal coisa? Eu não penso tal... nisso, eu só faço. Mas, em resumo de tudo isso, o que a gente quer dizer é exatamente isso. Você está disposto a deixar tudo para ter tudo? Mateus 19 está contando a história do jovem rico. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dará falsos testemunhos. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho obedecido. O que ainda falta? Jesus respondeu: vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Esse versículo, amor, pega muito que as pessoas querem falar exatamente, que a gente não pode ter riqueza, mas a gente não vai por esse caminho, por mais que é um assunto muito bom para ser falado, mas a gente vai para uma determinada área que é para onde está o nosso coração. Exatamente. Né? Essa palavra ela deixa um assunto bem polêmico e ao mesmo tempo bem difícil de se tratar, porque querendo ou não envolve o nosso sentimento. Onde a gente está colocando o nosso sentimento? Está colocando o nosso sentimento em dinheiro? Está colocando o nosso sentimento em pessoas? Está colocando o nosso sentimento em objetos materiais, em vida material? Então essa passagem, ela basicamente mostra que a gente tem que, primeiramente, se desapegar de tudo e se disponibilizar totalmente para servir o reino. Basicamente é isso, né? Que daí exatamente entra a fala que nós estamos conversando, né, amor? Que é, você está disposto a perder tudo para ter tudo. Para ter tudo. Que, querendo ou não, Jesus, né? A gente caminhar com Cristo é ter tudo. A gente não precisa de nada. A gente só tendo Ele já é suficiente para tudo. Já é suficiente porque Ele cuida de tudo, mas Exatamente. A gente tem o apego emocional nas coisas terrenas. Então isso nos impede de calcular o que a gente vai receber, porque a gente fica preso exatamente nisso, né? O que eu vou perder? Uma das coisas que me ocorreu hoje, amor, é que eu tava fazendo almoço. Gente, eu tava fazendo almoço, eu ouvi uma criança, a gente ouviu, né? Você também ouviu, né? A gente ouviu uma criancinha brincando lá fora. E isso me fez pensar exatamente sobre essa palavra. Você vai perder tudo pra ter tudo. E aí eu coloquei na balança. Se eu for mãe, eu não durmo mais uma noite inteira. Eu não posso acordar às 9 da manhã no domingo. Eu não vou poder ir na academia ao horário que eu quero. Eu não vou ter o tempo pra mim mesmo, assistir os meus seriados. Então eu te pergunto, você já pensou nesse risco que você pode
ter pra ser pai, abandonar uma cidade, abandonar a família pra casar, pra mudar totalmente de emprego? Como que foi isso pra você? Como você vê também a minha colocação agora? Assim como a gente comentou no começo, né? A Joyce sempre calcula tudo, né? Eu nunca penso nos contras, eu só penso nos prós. A diferença entre a gente, né? Eu sempre penso nos prós. O que que isso vai me trazer de benefício? O que que isso vai me trazer de realização, de alegria? Quando a gente mudou pra cá, eu tava pensando nos prós. O que que vai me agregar? O que que vai mudar na minha vida, né? O que que vai acontecer depois que eu casar? Qual vão ser a minha nova forma de viver, vamos dizer Benefícios assim? Qual vão ser os benefícios? Tem muitos, né, gente? Mas, a princípio, eu tenho desejo, sim, de cuidar, né? De ter uma pessoa ali, reflexo da minha identidade, uma pessoa que vai ser ensinada pela gente, né? A nossa forma de viver, o nosso chamado. Então, assim, a gente pensa nos prós. A gente quer uma pessoa, uma criancinha, né? Quer um nenenzinho para cuidar, sabe que vai dar trabalho. Só que a gente não pensa nisso. É isso que eu ia te falar. Você pensou nas noites sem dormir, nas fraldas que vai ter que trocar, você não vai poder ir na academia o horário que você quer, a gente não vai mais poder ir na academia junto, porque a gente tá numa cidade longe, a gente não tem ninguém nem pra deixar, assim, a gente vai na academia e fica rapidinho na casa dos seus avós. A gente não tem ninguém. Então é a gente, ou você vai na academia, ou eu vou ter que ir outro horário, a gente não vai conseguir dormir, tipo assim, às vezes até 9 horas, 10 horas. Tá, então esses são os contras, mas exatamente o que você tá falando, mas e os prós? Tipo, gente, você já imaginou uma criança olhar pra você e falar, papai, mamãe, eu te amo, tipo aquela coisa? Sim. Então, é gratificante, isso, né? É gratificante. Então, é isso que as pessoas muitas vezes vê, amor, que seguir Jesus, eles acham que é só os prós. Não é só os prós. A maioria das vezes é só os contras. Porque você vai ser apedrejado, vão falar mal de você, vão ir contra a tua fé, vão muitas das vezes parar de seguir você, parar de ter amizades com você. Então seguir Jesus não é uma coisa fácil. A gente vive aqui, nossa, posta tudo, mil maravilhas, estamos na igreja, estamos servindo. Não é só isso. Há renúncias, né? Há muitas renúncias. E você tem que estar ciente daquelas renúncias. Exatamente. A gente renuncia tempo de qualidade, a gente renuncia descanso, a gente renuncia dias, né? Noites, dias. Exato. Então, a gente tem que viver a vontade de Deus. Não é somente você, eu acredito em Deus e é isso, tá tudo certo. Não é. A gente tem que viver literalmente para Ele. Então, a gente deixa de fazer muitas coisas que a gente gostaria de fazer para viver a vontade de Deus. É porque a nossa carne é pecaminosa, né? Nossa carne quer descansar, nossa carne quer procrastinar. Né? Exato. Então, a nossa carne, ela quer viver no pecado. Então, a partir do momento que você decide, porque você calculou os prós e os contras de seguir Jesus, você vai pensar, e agora? A sua carne, ela vai ir totalmente contra o que o seu espírito quer, porque são duas coisas opostas. Exatamente. Aí, você vai falar, Joyce, então por que eu seguiria Jesus? Você seguiria Jesus porque você deixaria tudo pra ter tudo. Porque Jesus é tudo, viver com Ele é tudo, ter o amor dele é tudo. A partir do momento que a gente nasce de novo, assim como Paulo fala, né, que a gente nasce de novo, que a gente vê o amor dele face a face, que a gente sente, a gente não consegue mais ficar sem. Então, essas renúncias, essa matança da nossa carne, vale muito a pena, porque a gente está deixando um mundo pecaminoso que não nos dá nada, que não nos deu nada, que não fez nada pra gente. Só tira, né? Só tira, exatamente, por um Deus que deu seu filho, o único filho, a gente tá falando de filhos aqui, né? Pra salvar pra salvar o Evandro, pra salvar você que tá assistindo. Mas você tem que estar ciente que haverá renúncias, que haverá ocasiões que você vai ter que renunciar, né, amor? Mas eu acredito que, assim como a gente tá falando, né, a gente deixou família, a gente deixou cidade, a gente veio para um novo. É você abandonar coisas velhas para viver o novo, porque o novo é muito maior com Deus. Exatamente. E quando a gente fala de renunciar tudo para viver tudo, a gente fala de literalmente tudo. Então hoje a gente é totalmente dependente de Deus. A gente renunciou a nossa vida carnal, né, lá no passado, para viver essa vida nova em Joinville, né, que hoje é a cidade que a gente mora, aqui em Santa Catarina. Então a gente renunciou tudo lá para viver tudo aqui. E o que é o tudo? A gente depende de Deus para tudo. A gente vive em plena santidade e comunhão com Deus. A gente vive numa igreja ali onde a gente é muito abençoado. As pessoas ali são muito acolhedoras.
Então Deus está sempre provendo as coisas que a gente precisa, a gente não precisa ficar desesperado com nada. Eu sempre falo isso pra Joyce, né? Sempre quando a gente vai querer fazer alguma coisa, a gente vai depender de alguma coisa que é assim, não está nas nossas mãos, a gente depende de Deus. E eu tenho plena certeza de que aquilo já vai dar certo. E eu quero calcular. E a Joyce quer calcular. E aí eu quero fazer já e ela quer calcular e nós fica nessa. Exato. Gente, mas o que a gente... Resumindo, né? Resumindo, é isso. É você saber que tem os prós e os contras e você colocar na balança. Se você ficar onde você está, muitas vezes na sua vida pecaminosa, na sua vida de pegação, de balada, de festa, de traição, e você não quer seguir Jesus porque você quer viver a sua vida, o que você vai ganhar com isso? Alguns momentos de prazeres, alguns anos de alegria, mas às vezes nem a alegria, quando chega às vezes em casa deve sentir um vazio, Não não é uma tem? alegria, né? É um prazer momentâneo. É uma falsa alegria. É uma falsa alegria. E aí, quando você tem Jesus, é aí que você tem tudo. Então, quando você perde tudo que você está abrindo mão, você ganha tudo, porque Exato. Jesus, ele vai te dar tudo. Então, é isso. Né? Exatamente. Então, o vídeo de hoje é exatamente isso. Coloque na balança a vida que você está levando e a vida que Jesus pode te dar. Porque Jesus, Deus, ele é amor. E sem amor a gente não consegue viver, né, amor? O amor é a base de tudo, né? Então, hoje a gente busca pessoas para ter relacionamentos, para ter amor envolvido, né? Hoje a gente ama pai e mãe, a gente tem esse amor, vamos dizer assim, físico, né? Porque o amor de Deus é muito diferente disso, é acima de tudo isso. A gente não consegue medir o quanto de amor ele tem, né? Bom, para medir, coloca na balança. Se você tiver um filho aí e sacrificaria ele por salvar pessoas que estão pecando hoje, eu acho que é muito difícil de acontecer uma coisa dessa. Difícil. Muito difícil. Muito então, difícil. essa seria a comparação a nível humano. Você sacrificaria seu filho para salvar outras pessoas? Eu acredito que a resposta é não. Mas vamos pressupor que você disse sim e você é o cara. Resumindo é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau.